entrando aqui de cara e não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Paula Veiga. Essa live a gente faz para desfrustrar a vida das pessoas, né? Então, o meu trabalho aqui é desfrustrar mesmo a vida das pessoas, fazer com que as pessoas vivam melhor, que elas tenham prazer em viver, sabe? A gente chegou a essa frase, desfrustrar para desfrutar, né? Fazer algo pela vida, realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Então a gente está com essa série de lives agora, toda terça-feira. A gente vai falar de um tema super pertinente para você, assim, ó, refletir, mudar a sua vida, olhar de uma forma diferente, tirar um insight, sei lá, alguma coisa que te traga algo de bom, algo positivo. E nessa live de hoje, para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, que eu acho extremamente importante. Então, nos cursos eu falo bastante de autorresponsabilidade. As pessoas tendem a colocar a responsabilidade delas na vida dos outros, na mão dos outros, né? Então, o tema que eu vou falar hoje aqui é para que realmente você cate isso e assuma para você aquilo que é seu, né? Você que cria a sua vida. O que está acontecendo hoje na sua vida foi criação sua. Você sabendo ou não, você conhecendo ou não, foi realmente você que fez isso que está acontecendo hoje na sua vida, né? Vamos falar sobre autorresponsabilidade? O que acontece é que eu não quero dizer aqui sobre... o que eu vou dizer aqui sobre autorresponsabilidade é autorresponsabilidade de tirar a responsabilidade da sua vida e trazer a responsabilidade para sua mão, trazer a responsabilidade para o que você realmente pode e consegue fazer, né? Assumir verdadeiramente o controle da sua vida, sem ficar culpando ou as pessoas, ou o país, ou o seu trabalho, ou a sua empresa, ou o seu chefe. Então é sair do julgamento e assumir a responsabilidade de tudo aquilo que você pode e consegue mudar. E eu vou dar várias sugestões aqui de como fazer isso, tá? Tem gente, assim, só para explicar a autorresponsabilidade, e tem gente, mas tem muita gente, tá? Que chega e reclama do salário, reclama de quanto ganha, olha e fala assim, gente, realmente, tá tudo muito caro agora, as coisas subiram, as coisas aumentaram, o dinheiro não tá dando, não tô conseguindo dar conta de pagar minhas contas. Ok, só que não assume a autorresponsabilidade de sentar e colocar suas contas no papel, não assume a autorresponsabilidade de saber quanto ganha e saber quanto gasta. É disso que eu estou falando quando eu digo, vamos assumir a nossa responsabilidade e tirar da mão do outro. Quer dizer que, gente, eu não tô indo contra você que diz que as coisas aumentaram. Aumentaram sim. Então, o que também tem que aumentar, além das coisas? O meu salário, o quanto eu ganho. Agora, se eu ficar patinando e ganhando o mesmo tanto e as coisas começam a aumentar, e aí? O que eu posso fazer para aumentar o meu ganho, né? Vamos também olhar para isso, tá? Eu não tô aqui para você se sentir culpado, porque muitas vezes a pessoa acha que a autorresponsabilidade é assumir aquilo que não é dela, sabe? Ela coloca muito culpa no meio. Eu não tô dizendo isso, que você deve se sentir culpado pelas coisas que acontecem fora da sua vida, pelas coisas que acontecem que você não consegue ter o controle. Tipo, ser culpado por algo que está acontecendo com Covid. Eu me sinto culpada porque eu não me preveni antes, porque eu realmente não me estruturei antes. Não, a autorresponsabilidade não é isso, de jeito nenhum. A autorresponsabilidade é não concordar com tudo, sabe? A autorresponsabilidade não é ter que concordar, ai, tá tudo certo. É uma frase que eu uso muito, gente, tá tudo certo. Agora, tem gente que se acomoda nessa frase, ai, tá tudo certo, o Brasil é assim mesmo, ai, tá tudo certo, no meu trabalho acontece isso mesmo. Isso daí pra mim é conformismo, é comodismo, não é essa autorresponsabilidade que eu tô falando, que joga pro outro, tá tudo certo, e não faz nada, entendeu? Porque sem atitude não tem nada certo, né? Por exemplo, é não acreditar que eu consigo fazer coisas que não cabem a mim. Autorresponsabilidade. Eu cuido da minha mãe. Por que você cuida da sua mãe? Porque minha mãe tem depressão. Quer dizer, você cuida da sua mãe ou você cuida da dor da sua mãe?
Porque engano seu quando você realmente acredita que é capaz de tirar uma dor de alguma outra pessoa. Quer dizer que, gente, isso não é autorresponsabilidade. Isso é carregar a responsabilidade do mundo nas costas. É querer resolver problemas que não estão ao meu alcance. Toda vez que eu quero resolver problemas de alguém que é maior do que eu, que sabe mais do que eu, por exemplo, meu pai ou minha mãe, eu tô realmente carregando um fardo que não é meu. Quantas e quantas constelações que eu faço aqui, gente, e eu posso garantir que eu vivo a tirar pessoas no meio do relacionamento dos pais. Esse relacionamento não é seu. Você não tem responsabilidade alguma sobre a relação dos seus pais, entende? E aí você fica presa à relação dos seus pais e o que acontece? Você não assume a sua relação. Você não se responsabiliza pelo que acontece na sua relação. Então, eu não estou falando de você assumir coisas que não são suas. Autorresponsabilidade é assumir aquilo que eu tenho domínio, que eu alcanço, que cabe a mim, não que cabe ao outro, né? Se sentir culpada. Olha só, eu não tô brincando, gente. Tem repetidas vezes, algumas pessoas vêm constelar e querer constelar a vida do filho. E eu pergunto, quantos anos tem o seu filho? 30 e poucos. Eu vim constelar porque o meu filho não tá dando bem com a esposa dele. Quer dizer, isso é autorresponsabilidade? Por favor. Isso é uma responsabilidade que não te cabe. Se o seu filho casou, se ele tem uma vida com outra pessoa, não é mais responsabilidade sua. Aliás, quando um filho se torna adulto, é para ele deixar dos pais terem responsabilidade sobre a vida dele, né? Já não cabe mais os pais a se sentirem responsáveis pela vida de um filho adulto. E olha o que acontece muitas vezes atrás dessa autorresponsabilidade fantasiada de culpa, tem outras coisas. Eu mesmo, gente, de coração mesmo, sabe? Já fiz muito isso. Quando eu separei do meu primeiro marido, eu tenho uma filha do primeiro marido, né? Hoje ela já é uma adulta, já mora só, enfim. Quando eu me separei, eu realmente trabalhei muito para manter algo que eu não conseguia. Então, tipo, quando eu estava casada, eu trabalhava menos, dava mais atenção à filha. Quando eu deixei quando eu deixei esse marido, eu tive que trabalhar mais. E quando eu comecei a trabalhar mais, a minha filha começou a sentir falta. Eu comecei a ficar mais ausente, né? E quando eu ficava mais ausente, eu queria suprir, eu me sentia culpada por não dar atenção à minha filha. Então, eu queria suprir a ausência com presentes, com brinquedos, com coisas daquilo que ela olhava na TV e ela queria. Então, eu dava tudo para ela. O que eu construí com isso? Quer dizer que eu me sentindo culpada, isso não é autorresponsabilidade, porque ela é só uma criança. Eu me sentindo culpada dessa forma, tentando trocar o sentimento da minha filha de ausência, de falta de mãe, falta de colo, falta de carinho, querendo suprir isso com brinquedos. O que eu fiz, gente? Né? O máximo que eu fiz foi presentear uma atitude negativa dela por uma questão de culpa. Então, muitas vezes, a gente assume responsabilidades que não são nossas. Sabe por quê? Por mais que a minha filha fosse pequena, por mais que ela era na época uma criança, eu não tinha como suprir a dor dela. Ninguém consegue tirar a dor de ninguém, que fique bem claro aqui, gente. Você não consegue tirar a dor do seu filho, dos seus pais, do seu amigo, do seu marido. Não dá. É secar gelo, de verdade. Então, a autorresponsabilidade não é isso, de jeito nenhum, né? Agora, a autorresponsabilidade, quando eu paro e penso sobre isso, o que eu vejo nas pessoas que assumem a sua responsabilidade na vida? Eu vejo liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de mudança, liberdade de construir uma história, né? Ser autônoma para fazer a sua história acontecer, entende? Porque quando a gente não tá na autorresponsabilidade, a gente tá presa a algo, sabe? Presa, quando eu digo assim, ó, ai, por que
o meu marido, ele fez isso. Quer dizer, então você está presa a uma relação da qual você não tem o domínio. Gente, eu marquei aqui, ó, se você pudesse escrever um livro em branco, se você pudesse pegar um livro em branco e escrever a sua vida, sabe? O que eu quero pra mim, o que eu quero fazer da minha vida, isso é assumir a responsabilidade da sua vida. É não deixar a vida levar eu, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque daí, se eu deixo a vida me levar, o que acontece, gente? Eu não tenho responsabilidade alguma pelo que acontece comigo. A responsabilidade está na mão do outro. A responsabilidade está na mão do país, do governo. A responsabilidade está na mão da minha mãe, do meu filho e de tudo aquilo que eu reclamo e não faço nada, né? Então, a autorresponsabilidade é uma oportunidade para você construir a sua vida. É uma oportunidade para você entender que só você tem a chave do sucesso da sua vida e que o que está acontecendo neste momento é algo que você semeou. Porque uma vez eu escutei essa frase e eu achei ela perfeita, e é uma frase que eu vou falar aqui agora, que quando eu escutei a pessoa disse assim: Ana, a semeadura é livre, você planta aquilo que você quiser, o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Então não creia que o que você está colhendo hoje você não plantou. Não existe isso. A colheita é obrigatória. O que você está colhendo hoje? Reflita sobre isso. O que eu estou colhendo? Será que o que eu estou colhendo, de que forma que eu plantei isso? De forma inconsciente? De forma com uma culpa atrás de algo que eu não reconheço? De que forma que você plantou aquilo que você está colhendo hoje? Então, eu já vi várias pessoas assumirem a responsabilidade da sua vida e mudar de vida, sabe? Eu tenho uma aluna, gente, e é uma aluna, ela veio fazer o curso de imersão aqui no Sul, né? Uma aluna querida mesmo, eu tenho contato com ela ainda hoje, sabe? E ela fez o curso, ela morava com os pais, quer dizer, os pais pagavam tudo, ó, de shampoo a calcinha, tá? Para essa aluna. Ela realmente, ela tinha trabalhos, mas ela não parava firme no trabalho. Então ela trocava trabalho, não sei o que, morava com a mãe, morava com o pai. Mais de 30 anos de idade, gente. Se você tem 30 anos de idade e você mora com seus pais, isso não é assumir a responsabilidade da sua vida. E aí o que aconteceu? Ela veio, fez o curso, gostou muito, gostou das constelações. E aí no começo desse ano, né, ela me falou com todo o prazer do mundo: Ana, eu quero te dizer, eu tô saindo da casa dos meus pais. Eu tô saindo. E aí ela começou a trabalhar com constelação familiar, olha só. Então, além dela assumir a responsabilidade da vida dela, mudar de casa, ela escolheu a profissão da qual ela se sentia realizada, da qual ela decidiu trabalhar. Claro que ela não começou assim, bum, é uma autoconsteladora super mega. Não, ela começou pequena e ela foi. O que aconteceu? Veio o Covid. Então, aí vem o Covid, ela pode o quê? Enfiar a perninha entre as pernas, voltar para casa e falar: ai, não deu certo, voltei aqui para os pais. Ou se reinventar e fazer acontecer. E por que fazer acontecer? Porque agora ela tem responsabilidades. Ela tem aluguel, ela tem água, ela tem luz, ela tem telefone, ela tem o que comer, porque daí os pais dela não dão mais isso. Então, é fazer dar certo. Quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, a gente tem que fazer dar certo. De qualquer forma, porque outra pessoa não vai fazer dar certo para mim. Você entende isso? Agora, quando eu moro com os meus pais, porque também já aconteceu, né? Eu moro com os meus pais, aí veio a pandemia, a pessoa falou assim: não, mas eu tô super tranquila. As minhas contas estão em dia, eu tô super tranquila. Tá, você tá super tranquila porque você não tem responsabilidade. Porque você não assume a responsabilidade de ter uma casa, de pagar as contas dessa casa. Ainda é fácil para você. Então, se você tem sucesso morando na casa dos seus pais, pensa o dobro do sucesso se você sai da casa dos seus pais. Porque você sai do comodismo. Você sai daquilo que você tem a segurança e aí você faz acontecer, entendeu? Isso é o que a autorresponsabilidade faz. Essa aluna fez acontecer, ela tá fazendo constelação online maravilhosa. Eu vejo ela assim, ó, nas redes, vejo ela trabalhando. Volta e meia a gente bate um papo, que é o que eu faço com as minhas alunas, né? Bate um papo, conversa pra
trocar ideia de constelação, e é lindo. E agora ela foi de novo lá no curso, falei, meu Deus, que presente saber que a vida dela, ó, trocou, deu um boom na vida dela, gente. Isso é o que assumir a autorresponsabilidade acontece. Agora eu vou contar pra vocês um caso assim, ó, lindíssimo, mas lindíssimo mesmo, né? Um caso assim, nesse último curso de Brasília, né, eu tive lá um casal, gente, não vou falar o nome aqui porque fica chato, né? Um casal foi fazer o curso lá nos 9 dias de Brasília, lindinho. E um dia ela precisou chegar um pouquinho mais tarde, ela estava fazendo algo, ela pediu autorização, ela chegou um horário um pouquinho mais tarde, tipo, chegou 10 da manhã. E esse casal, olha só, né, eles iam juntos, eles ficavam lá juntos, né, só que esse dia ela pediu autorização, foi e voltou. E quando ela voltou, eu, no curso de constelação, Tesouros da Alma, eu explico todas as formas de relacionamento que dão errado, todas. Eu coloco lá todas as situações possíveis que dão errado e explico por que dá errado. Então, coloco o relacionamento, os pais, enfim. Quando ela entrou na sala, estava acontecendo uma situação que ela julgou, ela olhou, entendeu, ela falou assim, ele está falando de mim, porque foi uma pergunta dele e eu estava respondendo. E aí ela pensou, ele tá falando de mim, ele quer dizer, ele tá falando da nossa relação, ele tá expondo a nossa vida aqui pra todo mundo. E ela ficou quieta, a gente não entendeu a situação, beleza, né? Aí no outro dia, ela contando que deu maior quebra assim, neles dois, na casa deles à noite, eles brigaram tanto naquele curso, que daquela noite eles resolveram voltar pra casa, ficar em casa. Olha isso! E aí, o que aconteceu? Ele contando, ele falou assim, Ana, ela descia a escada, é como que ela descia assim, ó, com uma metralhadora na mão, ela descia, porque você é isso, você é aquilo, que não sei o que, isso, que, eu tô cansada disso, eu tô cansada daquilo. E daí ela subia a escada, e não dava nem direito dele falar, olha isso. Daí daqui a pouco ele tava lá pensando no sofá e falou, caramba, né, o que aconteceu? Eu não consigo me explicar, não era a nossa história, não era disso que a gente tava falando, a gente tava, né, colocando ali a situação, daqui a pouco desce ela. Ele fala assim, ela desceu, parece que ela tocou uma bomba, assim, ó. Foi lá, gritou e falou, e você não sei o quê, eu tô de saco cheio, porque... E jogou aquilo ali, briga de casal, vai, quem nunca passou por isso, né, que atire a primeira pedra, vai, coloca aqui se você nunca passou por isso, né. Briga de casal. E aí ela subia revoltada, e daí ela contando, ela falou assim, o quê? Fui dormir no outro quarto, deixei lá no quarto, fui dormir no quarto de hóspedes. Aí ela chegou à noite, assim, deitada, no meio de um curso de imersão, que eles, por morar em Brasília, chegaram em casa, e aí no meio, aí ela chegou, deitou na cama, botou a cabeça no travesseiro, e ela olhou assim, ela falou assim, meu Deus, olha isso, olha a fichona. Ela falou assim, gente, com uma atitude dessa, nesse nível, eu só poderia ter um relacionamento assim. Esse relacionamento, ele tá certo. Olha o que eu faço, olha o que eu recebo, olha o tipo de relação que a gente tem. E quando ela caiu nisso, aí é que eu te falo da autorresponsabilidade, sabe? Aí ela, pumba, se responsabilizou pela parte dela, não pela parte do todo, pelos 50% dela, e ela falou, o quê? Levantou da cama, e aí a parte que eu me arrepio, sabe? Levantou da cama, foi lá no quarto, na cama deles, né? E se redimiu, e conversou, e começou a entender o que ela estava fazendo e por que ela estava fazendo, e o que fazia ela fazer aquilo. E aí ela deu a chance dele falar, e quando os dois chegaram no outro dia de manhã, porque assim, ó, por causa dessa briga, eles já pensaram, a gente nem vai aparecer no outro dia, a gente já conseguiu sair de lá, coisa que não acontece, tá? Ninguém sai do curso. E aí eles chegaram contando, e ela falou, Ana, foi a coisa mais linda da minha vida. O que ela fez, gente? Ela assumiu a responsabilidade da parte dela. E eu tenho aqui, eu coloquei no papel, porque meu celular tá aqui com vocês, uma mensagem que ela me mandou. E ela disse assim, ó, se eu chorar vocês nem ligam, tá? Eu me emociono com as mensagens que as pessoas me mandam, né? Mas ela escreveu assim, ó, Ana, quanta gratidão eu trago no meu coração por você na minha vida. Que dom você tem de compartilhar os ensinamentos de constelação. E ela fala assim, que grande presente de transformação você leva para a vida das pessoas,
não tenho palavras para agradecer essa incrível cura. Aí ela colocou assim, ó, integrando amor e nutrição, integrando liberdade de ser, integrando alegria, integrando sexualidade, integrando o masculino e liberando o feminino, integrando relacionamento, amando o meu marido como nunca. Gratidão pela vida. Ela mandou essa mensagem e claro que na hora eu super me emocionei, mas eu estive em Brasília fazendo um curso e lá estava ela dizendo pessoalmente o quanto o relacionamento dela mudou. Mas, gente, mudou porque eu mudei? Eu não. Mudou porque ela assumiu a parte dela na relação, ela entendeu o que ela estava fazendo e como isso afetava a relação dela. Então, quem mudou não fui eu. Entende? Quem mudou foi ela. Quando ela começou a assumir as responsabilidades que antes ela não assumia. Agora, para assumir essa responsabilidade, a gente tem que ter autoconhecimento, né? Para assumir a responsabilidade, a gente realmente precisa entender o que acontece com a gente, porque senão não tem o que assumir. Não é verdade, né? Às vezes, tem gente que fala assim, Ana, eu não posso assumir uma relação, por exemplo, é diferente com ela. Meu marido, ele é alcoólatra. Eu não posso assumir o alcoolismo dele. É verdade. Você não pode assumir o alcoolismo dele. Agora, quando o marido bebe a ponto de levar o relacionamento para baixo, onde está a prioridade dele? Qual é a prioridade da vida dele? Não é você. Então, por que você está colocando ele como prioridade na sua vida? E quando eu falo isso, não estou aqui para falar de relacionamento, mas quando eu falo isso, quais atitudes você tomou para com essa relação? O que você já fez para mudar isso? Não é fazer ele fazer. Não estou falando disso. É olhar para essa situação e ver se esse relacionamento te cabe. Porque eu sou responsável 50% do que acontece na minha relação. Não tem como eu colocar 100% a culpa nele. É igual, tem gente que me diz, Ana, mas ele me traiu. Gente, eu não estou a favor da traição. Mas olha, frequentemente a gente abre uma constelação de traição, frequentemente mesmo, tá? Porque vem mulher aqui constelar a traição, porque é uma dor que não cura, é uma dor que não passa a pessoa que foi traída. E aí, quando a pessoa vem para constelar isso, frequentemente mostra o quê? Que essa traição foi uma compensação. Ai, pelo amor de Deus, Ana, o que é isso? Como assim? Compensação de algo que lhe faltou. Então faltou para essa pessoa que traiu, né, algo, e aí ela compensa com a traição. Por exemplo, tá? Tem mulher que nasce o filho, eu falo nos cursos, tem mulher que nasce o filho, acabou a relação com o marido. Quer dizer, mas quem veio antes? O marido veio antes, ele já estava lá. O filho veio depois, a mulher simplesmente coloca o filho no lugar do marido, chega a colocar o filho na cama do casal. E aí, o que acontece? O marido vai procurar um lugar, ele vai compensar isso de alguma forma, né? Então, a gente vê, às vezes a pessoa tem uma religião, que eu não tenho nada contra nenhuma religião, não é disso que eu estou falando, mas aí, o que ela faz? Ela entra para essa religião e aí ela faz tudo lá na igreja, sabe? Ela tá de manhã na igreja, de tarde na igreja, domingo na igreja, no sábado na igreja, como se fosse um fanatismo. E daí esse homem que não tá na mesma religião que ela, ele compensa de alguma forma. Então, repetidas vezes, nós vemos a traição como uma forma de compensação, tá? Então fala, meu marido traiu, né? Eu posso ficar aqui, gente, ó, até amanhã falando de histórias de traição, mas como esse não é o tema, mas isso dá um tema para uma live, hein? Põe aqui se você acha interessante esse tema de traição para uma live, né? Tem gente que fala assim, a moça que você contou, ela saiu de casa porque ela tinha um propósito, porque ela se encontrou na constelação. Gente, não é o caso disso, sabe? Porque assim, ó, o que eu vejo são pessoas acomodadas no seu trabalho, odeiam o trabalho que faz, não se dá bem no trabalho que está, mas assim, ó, você já atualizou um currículo seu?
pelo menos você tem um pouco de noção daquilo que você quer fazer? Por exemplo, se eu saio desse trabalho, eu vou fazer o quê? Eu gosto de fazer o quê? Eu sempre falo, também não é o caso aqui, mas eu sempre falo de dons. Eu sempre falo daquilo que Deus te deu e que ninguém te tira, que é algo que você faz com perfeição, algo que você faz diferente de todo mundo. Quando eu digo estou no meu propósito de vida, é porque eu faço algo do fundo do meu coração, eu faço algo que eu realmente gosto. Agora, o que você gosta? Você já pesquisou? Você já fez, cursos para se aperfeiçoar? Para olhar para o que realmente é importante para você? Ou ainda você está presa naquele trabalho, trabalha, recebe dinheiro e daí no final das contas fala: eu não posso sair desse trabalho porque eu preciso me manter financeiramente. Deus o livre eu perder esse trabalho, né? Então assim, atualiza. Faz algo para mudar, assuma a responsabilidade de não gostar do trabalho que você está. Agora, se você está nesse trabalho, se você está colhendo esse fruto, é porque você semeou. É porque você um dia entregou o seu currículo lá. É porque um dia você participou de uma entrevista. É porque um dia você achou aquele trabalho interessante. E a partir do momento que ele não foi mais interessante para você, por que você não mudou? Por que você não trocou? Ou por que você não está trabalhando para mudar esse trabalho? Entende? Então, realmente, assuma a responsabilidade da sua vida. Porque tem gente que olha essa autorresponsabilidade, já falei pra muita gente, de verdade, isso não é um script novo de autorresponsabilidade, né? Eu já falei pra muita gente, e tem pessoa que fala assim: Ana, eu não posso assumir um fardo que não é meu. É verdade. É verdade, você não pode assumir um fardo que não é seu. Por exemplo, tem muita gente que assume a dor, que assume a responsabilidade de cuidar da dor dos pais. E você sabe que eu nem vou culpar a pessoa porque ela faz isso de forma inconsciente. Ela tá presa a uma dor, ela tá presa a uma separação do pai que deixou a mãe. E quando ela tá presa nessa separação do pai com a mãe, ela quer curar a dor da mãe. Ou curar a dor do pai, porque o filho tende a seguir pelo lado que ele acredita que é mais fraco. Que filho? O filho é a criança, tá? Não é filho adulto, não. Filho adulto, ele tem que cuidar da sua vida. Quando a separação acontece, quando o casal, a criança ainda é pequena, né? Então, não adianta você querer assumir a responsabilidade de ser um filho perfeito, de ser um filho bom e cuidar da dor dos seus pais, de qualquer um deles, porque você não vai conseguir sanar essa dor, porque realmente é difícil. Mas aí você olha para sua mãe e aí o que eu escuto? Ai, coitadinha da minha mãe, ela não consegue sozinha, Ana, ela não tem condições, Ana, ela não consegue ler, Ana, minha mãe é fraquinha, Ana, minha mãe é bobinha. Não, Ana, você não conhece a minha mãe. Já eu vou falar, hashtag fica a dica. Assim como você vê a sua mãe, assim é a sua vida, tá? Não tem mimimi. Olhou pra mãe, ela é fraquinha, a sua vida é o quê? Forte? Você que é a forte? Você que é a boa? Se a sua mãe é coitadinha, qual é a vida que você tá levando? É uma vida de coitadinha? Como que você tá olhando pra sua mãe? De que forma você tá olhando pra sua mãe? É assunto para uma outra live, né? Eu poderia ficar aqui falando 9 dias sobre mãe, mas não, a live tem um tempo de acabar. Quando você não assume, você não olha para os padrões repetitivos que acontecem com você. Por exemplo, eu terminei um relacionamento, terminei 2 relacionamentos, terminei 3 relacionamentos. Para e olha, o que aconteceu nesses 3 relacionamentos? Então, é um jeito da pessoa falar assim: não, mas eu assumi o término do namoro. Não, eu é que não quis. Os 3 fui eu que terminei, Ana. Isso não é autorresponsabilidade. Isso é falta de responsabilidade. Porque por que você está atraindo pessoas da qual você depois vai terminar? Quer dizer, você não conhece os seus padrões. Você não conhece o que tem no seu inconsciente, entende? Não é autorresponsabilidade quando, eu decidi que eu não quero, aquele outro eu não gostei, aquele outro... Porque o que verdadeiramente está no seu inconsciente? Gente, a pessoa que não se conhece, ela tem irresponsabilidade, não responsabilidade. Irresponsabilidades, entendeu? Agora, o último mesmo foi um cliente que chegou no consultório essa semana agora, tá? Eu atendo aqui em Novo Hamburgo, né? Atendo lá na Casa do Conhecimento, chegou um cliente
E esse cliente simplesmente, eu conversei com ele, falei para ele das ordens do amor, tal. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, então agora você me fala o seu tema, você me fala o seu problema, tá? E esse cliente olhou e falou assim, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum. Olha, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma empresa, eu tenho um casamento bom, eu não tenho problema. Ó, desse tamanho do meu olho ficou, que o cara não tem problema. Quase que eu falo pra ele, então vamos trocar de lugar, que então nós estamos no lugar errado, porque eu tenho um monte de problema, né? Mas eu não malhei, eu fui educada, eu juro. Daí eu olhei, dei continuidade, tá? Então eu fico curiosa, né, pra saber o que te traz aqui. Daí ele falou assim, ó, a minha esposa tem um problemão. Isso, o problema dela tá afetando a nossa relação. Falei, então você quer olhar para a relação, porque o problema dela é tão grande. Sim, porque ela tá cuidando da mãe dela, ela já cuidou do pai dela, já cuidou do irmão dela que morreu, agora ela tá cuidando da mãe dela, quer dizer, a relação sempre fica por último. Ela não tá olhando para nossa relação e eu nisso, sabe, eu tô bem tranquilo, só que tá aí balançando a nossa relação. Ok, vamos olhar para essa relação, né? Quando eu atendo individual, gente, eu trabalho com uns bonequinhos, tá? Uns Playmobil, assim, pequenininhos, né? Porque a gente não tem representante. E olha só, eu trouxe aqui os Playmobil. Eu falei, escolhe um boneco pra ser você, ó. E aí ele escolheu esse boneco aqui, né? Se você vê esse Playmobil, esse é um pequenininho. Ok, porque eu tenho vários desse pequeno. Eu disse assim, ó, ele vai trabalhar, então, com a linha dos bonecos pequenos. Daí eu falei, escolhe uma pessoa para ser a sua esposa. Daí ele me escolheu esse boneco aqui. Então, ele e a esposa dele, lado a lado, assim, quando você olha, você vê um relacionamento de casal aqui ou você vê um relacionamento de mãe e filho? Então, esse é o maior exemplo que eu posso te dar de um jeito de dizer que isso não é autorresponsabilidade, que isso não é responsabilidade. Porque, gente, ele consegue enxergar a responsabilidade aqui? Desse tamanho, desse jeito, ele realmente tem responsabilidade sobre a vida dele? Ou quem está sendo responsável por tudo nessa casa? Né? Dá pra ver com os bonecos, claro, mãe e filho. Então, o que está acontecendo aqui, né? Olha essa situação. Então, a pessoa jura mesmo que não tem problema. E aí, assim, a gente começa a nossa constelação familiar, tá? Só para você entender a que nível de adormecimento as pessoas estão, porque tem muita gente que está adormecida com as situações, né? E não olha para aquilo que é realmente necessário, tá? Mas aí então, né, a gente chega e fala assim, ó, Ana, tá, e daí? Como que eu faço? O que que eu faço para assumir a minha autorresponsabilidade? Qual o jeito certo de assumir a responsabilidade sem penalizar, sem culpar? Primeira coisa que eu falo para vocês, para olhar para isso de uma forma correta, tá? É conhecer e cuidar das suas dores. O que pega na minha vida? Quais são as minhas dores? Você sabe quais são as suas dores? Né? Você sabe o que realmente te atrapalha na sua vida? Autoconhecimento é quando a gente se propõe a descobrir as nossas crenças limitantes, porque a gente tem muitas crenças limitantes, sabe? Os seus padrões autodestrutivos, porque também, se eu vim de um sistema que tinha esse padrão, eu estou repetindo esse padrão sem ter consciência. Quer dizer que sem ter consciência eu não consigo assumir a responsabilidade da minha vida, gente. Não dá para assumir, entende? Eu preciso aprender a escrever a minha história. Ana, como que a gente escreve uma história? Eu não acredito nada disso. Lá vem você com o poder da mente, com a cocriação. Lá vem você de novo com física quântica. Não tô falando disso não, gente. Tô falando que se você não tem objetivo na vida, então você vai conquistar o quê? Se você não tem metas de conquista na sua vida, você vai chegar aonde? Se você não tem meta? Se você não tem responsabilidade sobre aquilo que você faz, então a sua responsabilidade, a sua vida está na mão de quem? Do quê? Né? Se você não faz um planejamento da sua vida, um planejamento financeiro, né? Para onde? Hoje eu atendi uma pessoa da França, né? Com a constelação online, e ela disse, Ana, eu moro aqui há 7 anos no país que eu escolhi para morar. Eu moro aqui em Dois Irmãos, né? 6ª cidade com maior qualidade de vida do país. Eu escolhi morar aqui. Você mora na cidade que você escolheu morar?
né? Você fez um planejamento para você ir para a cidade que você escolheu? Ou você ainda tá na dor? Se você tá na dor, que dor? Porque se você não se olhar, nada vai mudar, gente. Eu não quero falar aquela frase clichê, ai, se você faz tudo do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. Não, isso, sabe, já passou, eu acho que já tá mais que falado isso. Só que também se você não olhar para suas coisas, se você não começar a olhar para suas dores, olhar para o que você tem que fazer, como que você quer uma vida diferente? Como você olha a vida do outro? Como tem gente que olha a minha vida e fala para ela, é fácil. Pra ela é fácil. Por que você acha que pra mim é fácil? Você acha que um dia eu não planejei? Você acha que um dia eu não tinha objetivo? Um dia eu não tive sonho? Um dia eu não tive metas? Tive sim, e passei por várias frustrações, mas assumi a responsabilidade de todas as frustrações que eu passei. Porque para desfrustrar a vida, a gente tem que assumir o que está acontecendo na nossa vida, por mais frustrante que a nossa vida seja. Se a gente não assumir essa responsabilidade, não tem como desfrustrar. Certo? Então, refletir e mudar a sua atitude, né? Olha esse casal, olha essa mulher e esse homem também, que eles aprenderam muito, sabe? São uns queridos, sabe? Ela parar e olhar e falar assim, peraí, eu só posso ter esse tipo de relação, sabe? Deixa cair essa ficha, esse trabalho só pode ser para mim. Porque olha as atitudes que eu estou tendo nesse trabalho, olha as atitudes que eu estou tendo perante a vida, perante o dinheiro, né? De que forma que eu vou querer que isso seja diferente? Não dá. Se você não olhar, não tem como, né? Então aqui eu tô para chamar a atenção mesmo, né? Agora, eu gostaria de fazer algo para vocês, não sei se vocês querem, não sei se vocês gostam, mas eu separei aqui uma autoavaliação, sabe? Pra gente parar um pouquinho, pra gente refletir sobre isso, né? Deixa eu só perguntar, tem pergunta, André, depois? Não, então não tem pergunta, eu falei, quer perguntar, deixa aqui, tem mágoas, deixa aqui, se eu não responder aqui, eu respondo no direct. E eu tenho uma surpresa pra vocês, né? Tô pensando aqui, porque muita gente me pediu da próxima live a gente falar de traição, né? Que é um tema tão conflituoso. Não sei o que vocês acham, hein, gente? Mas vamos lá. Eu quero fazer esse exercício com vocês aqui para vocês realmente refletirem se realmente vale a pena ter autorresponsabilidade na vida, tá? Então, essa live vai ficar gravada. Então, às vezes pode surgir uma dúvida, você coloca aqui no descritivo, você coloca a pergunta nos comentários, que depois a gente responde para você, responde para todo mundo se for o caso, tá? Pode mandar sua pergunta também, às vezes você vai assistir no IGTV, manda sua pergunta no direct que a gente responde para você, ou responde para todo mundo, num feed, né? Ou até, eu sei que vocês estão com saudade, a gente grava um cafezinho, né? Quem aí gostava do cafezinho? Manda um coração pra mim. Quem aí gostava dos cafezinhos? Eu e a Andréa só conversando aqui sobre os temas. Muito bom, né? Tá, então vamos lá. Olha só, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês, tá? Eu vou colocar essas perguntas e são perguntas para reflexão mesmo, para você parar, refletir se realmente é isso que você faz na vida, se realmente é isso que tá acontecendo na sua vida. Separei aqui, ó. Sinceramente, quando você olha você pra você mesmo, qual tem sido a sua postura diante da vida? Qual a sua postura diante da vida? É uma postura de autonomia? É uma postura de reclamação? É uma postura de ter atitude perante a vida? É uma postura de covardia, de fuga? Ou é uma postura de gratidão pelo que acontece na sua vida? Qual a postura que você tem diante da vida? Reflete assim, fica assim, ó, internamente, tá? O que as pessoas que te conhecem diriam de você perante suas atitudes diante da vida? Pega alguém que já te conhece, um amigo, aqueles que costumam falar a verdade, a sua mãe, né? Os parentes que gostam de criticar. O que eles falariam diante da sua postura? Será que eles falariam, deixa, é uma excluída mesmo, deixa? Será que eles falariam, é uma iludida, ela se ilude com tudo, acredita em tudo? O que eles falariam da sua atitude, da sua postura diante da vida? Como? Pensa nas pessoas.
Ah, não, ela é uma batalhadora, ela merece onde ela tá. Ah, ela é uma estudiosa. Ah, ela tá sempre de bom astral. É uma pessoa que tá sempre animada. É uma pessoa que põe as pessoas pra cima. Ou, poxa, fulana, hein, sempre põe todo mundo pra baixo, só fala coisa negativa. Ó, tem gente, né? Pô, fulana só sabe falar de tragédia. Tem gente que é assim. É isso que você faz? Qual a sua postura diante da vida? Você aceita os desafios da vida, enfrenta de cabeça erguida, ou você se esconde atrás de desculpinhas farrapadas? Ah, é porque esse ano não deu mesmo com essa situação do Covid. Vocês não têm noção do que eu fiz nessa situação do Covid. Vocês não têm noção quantas pessoas e quantas histórias que eu também ficaria aqui contando, mas isso não é o caso, né? Um dia eu vou contar, fazer uma live para contar histórias de Covid, cada uma que eu já escutei aqui que é de chorar. Mas enfim, qual é a sua postura diante dos desafios da vida? Você inventa desculpinha para não fazer o que tem que ser feito, ou você assume a responsabilidade dos desafios da vida? A questão de mudar, querer mudar, tá? Você tem se destacado na empresa em que você trabalha? Você tem superado as expectativas dessa empresa? Você tem gerado resultados positivos? Você tem se empenhado, né, para um bem comum, para o bem de todos? Ou você só é mais um número dentro da empresa? E aí você reclama de tudo, de todos, da empresa e do seu chefe. Qual a sua postura na sua empresa? E se você não tem empresa, se você é autônoma como eu, né? Se você tem um trabalho, qual é a sua postura diante do seu trabalho? O que você faz? Você é só mais uma na sua profissão? Você acredita mesmo que eu sou só mais uma consteladora? Que o meu trabalho é assim? Né? Ou o que eu faço para o bem comum? O que eu faço para ajudar pessoas? Como eu faço? Qual o resultado que eu tenho? Né? Você se aperfeiçoa? Você estuda, você busca autoconhecimento, você tem procurado ser uma pessoa cada dia melhor? Ou você acha que é o alecrim dourado que nasceu no campo ali, que você não precisa mais estudar, que você já sabe de tudo, já sabe de todas as coisas, que isso não é mais para você, que você já entende disso, entendeu? E entende de diversas coisas. O que você faz? O que você busca? Ou esse ano, quantos livros você leu? Quantos assuntos diferentes daquilo que você faz, você interagiu? Quantos assuntos? Olha só, uma pandemia. Gente, a gente teve que aprender muita coisa que a gente não sabia. Quantos assuntos, quantos cursos online? Ó, curso online tem de R$50 a R$50.000 de curso online. Você fez algum? Tem de R$99. Tem de graça. Quantas pessoas fizeram maratonas aí uma semana de graça? E quantos você encarou? Quantos você se propôs a fazer e fez ele inteiro? Porque eu duvido que se você pegou um curso desse de graça, você fez ele inteiro, porque é o que acontece, né? As pessoas desistem na metade do caminho, mas deixa quieto, não tô falando que é você. E aí, assim, gente, depois de responder internamente, refletir sobre essas questões, né, você conseguiu, assim, chegar a um consenso, sentir dentro, internamente, se realmente você está assumindo a responsabilidade da sua vida? Você está tendo autorresponsabilidade? Ou se você está fugindo das responsabilidades e muitas vezes reclamando da vida que você leva? E muitas vezes acreditando que não é algo bom que acontece com você. Por que só acontece com você? Porque algo de ruim acontece com você como se fosse um padrão, né? Porque eu digo aqui, você realmente acredita que os resultados que você tem hoje na sua vida são pela falta de atitude, ou você considera que já é autorresponsável o suficiente para entender que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, tá? Porque cada um aqui tem a vida que merece ter. Não existe erro na contagem de Deus, não existe linha torta, entendeu? Então, se tá acontecendo algo é porque de alguma forma, consciente ou inconsciente, eu promovi isso que tá acontecendo, tá? Agora, eu posso afirmar
que quando você muda a sua postura, você muda a sua atitude, a sua vida muda e muda para melhor. Como eu tenho dezenas de resultados, como desse casal maravilhoso, como dessa aluna que mudou toda a vida dela e como de centenas de pessoas que me mandam feedback, me mandam agradecimento, entendendo que elas olharam para a vida de uma forma diferente. Certo, gente? Então, essa live vai ficar gravada, se você quer colocar sua pergunta aqui, ou se não deu tempo, coloca a pergunta no direct, manda pra gente a pergunta que você pode ser respondida no cafezinho, né? Coloca sua pergunta nos comentários pra gente responder. E é isso, gente. Espero que eu tenha realmente retribuído, colocado você para pensar de uma forma diferente, fazer uma reflexão da sua vida, porque é esse meu intuito, né? É desfrustrar com autorresponsabilidade. Gente, um super beijo para vocês, no coração de vocês. Muito obrigada pela noite de hoje. E terça-feira que vem nós vamos falar sobre traição. Traição. Estamos aqui para falar sobre traição na próxima terça, no mesmo horário, aqui no Desfrustrando. Tchau!